Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui mais uma manhã para falar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que salva, liberta e batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Hoje eu vou estar falando sobre o Novo Testamento, no versículo de Atos 9, primeiro, que fala sobre a convenção de Paulo, que diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquelas seitas, que homens e mulheres os conduzissem presos em Jerusalém. E indo no caminho aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele diz: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura para ti recalcitrar contra os arguilhões. Meus amados irmãos, aqui falo sobre um grande profeta do Senhor Jesus Cristo. Aqui vem nos falar sobre Paulo. Mas antes dele ser chamado Paulo, o nome dele era Saulo. A Bíblia vem nos dizer que ele estava no caminho de Damasco. Estava ele e os soldados que andavam com ele. Ele estava à procura daquele santificado, aqueles crentes santificados pelo Espírito Santo. Ele estava à procura para matá-lo para matar eles. Aí a Bíblia vem nos dizer que ele estava indo e viu um resplendor de luz. E a Bíblia vem nos falar que esse resplendor de luz era o nosso Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia vem nos dizer que o nosso Senhor Jesus Cristo falou para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E a Bíblia vem nos dizer que ele perseguia os crentes porque ele odiava os crentes. Ele não gostava do povo santificado pelo Espírito Santo. Então a Bíblia vem nos dizer que ele ficou cego vendo aquele resplendor de luz. E a Bíblia vem nos falar que as pessoas que estavam com ele, os soldados que estavam com ele, teve que guiar ele até uma casa, onde ele ficou 3 dias e 3 noites. A Bíblia vem nos falar que ele ficou sem ver e sem comer. E a Bíblia vem nos dizer que Deus chamou o profeta Ananias. Deus falou para o profeta Ananias bem assim: vai até aquele homem, a Saulo. E a Bíblia vem nos falar que o profeta Ananias estava temendo, porque a Bíblia vem nos dizer que ele falou: Senhor, mas eu ouvi falar muito daquele homem. Aquele homem, ele fica à procura do seu santificado sobre a terra. Ele tem ordem para matar qualquer um que for falar do teu nome até ele. Então a Bíblia vem nos falar que o Senhor Jesus Cristo falou para Ananias: Ananias, vai até ele, porque ele é para mim um vaso escolhido. Paulo era um profeta, um vaso escolhido. Aí a Bíblia vem nos falar, glória a Deus, que ele chegando até Paulo, a Bíblia vem nos falar que Deus foi e curou ele. Deus tirou aquela cegueira dele. E Deus tirando aquela cegueira dele, a Bíblia vem nos falar que ele foi batizado com Espírito e com fogo. Então a Bíblia vem nos dizer que ele sendo batizado, a Bíblia fala que aí começou a obra dele, aí ele começou a fazer as coisas do Senhor. Então a Bíblia vem nos falar que quando antes dele perseguir, antes dele ser perseguido, ele perseguiu os cristãos. E a Bíblia vem nos falar, quando ele se tornou um crente, um cristão, a Bíblia vem nos falar que aí que ele foi perseguido pelo povo. Eu creio que aqueles que andavam com ele, que perseguiu os cristãos também, eu creio que aqueles começaram a perseguir ele, porque não gostavam dele mais, porque eles estavam fazendo a vontade de Deus, eles estavam fazendo a vontade de Deus Pai agora, soberano e cheio do Espírito Santo. Então a Bíblia vem nos dizer, glória a Deus, que quando ele estava com o Espírito Santo, a Bíblia fala que ele foi fazer 3 viagens missionárias. E a Bíblia fala que nessa terceira viagem missionária dele, a Bíblia fala bem assim, que foi ele e Silas, na terceira viagem missionária dele. E quando foi ele e o profeta de Deus Silas, aleluia, glória a Deus, e a Bíblia vem nos falar, aleluia, glória a Deus, que ele indo com esse profeta, a Bíblia vem nos falar que tinha uma mulher que tinha um espírito de adivinhação. Eu creio que esse espírito era de Satanás, esse espírito provinha das trevas. E a Bíblia vem nos falar que tinha os salteadores, as pessoas que ganhavam dinheiro com aquele espírito imundo. Então a Bíblia vem nos dizer que Paulo viu aquela pessoa falando sobre
adivinhando as coisas das outras pessoas, usada pelo espírito de Satanás e seus demônios. Então a Bíblia vem nos dizer bem assim, que Paulo vendo aquilo, Paulo depois foi e se incomodou. Aí a Bíblia vem nos falar que Paulo chegou até ela, e a Bíblia vem nos falar que ele falou bem assim para ela: em nome do Senhor Jesus Cristo, seja liberta. E a Bíblia vem nos dizer que ela foi liberta, aquele espírito imundo foi embora da vida dela. E aquelas pessoas que estavam ganhando dinheiro com aquele espírito imundo, a Bíblia vem nos dizer que Cristo quis prender Paulo. E a Bíblia vem nos dizer que essas pessoas querendo prender Paulo, a Bíblia vem nos falar, oh glória a Deus, aleluia, aleluia, Deus seja louvado, Deus seja exaltado. E a Bíblia vem nos falar que ele foi interrogado. E a Bíblia vem nos dizer que isso prenderam Paulo. E a Bíblia vem nos falar que quando prenderam Paulo, a Bíblia vem nos dizer que prenderam Paulo e Silas. Aí a Bíblia vem nos falar que quando prenderam Paulo e Silas, aí a Bíblia vem nos dizer que eles foram presos. Mas a Bíblia fala que perto da meia-noite eles estavam louvando um cântico ao Senhor. E a Bíblia fala que estavam eles e os outros presos. E a palavra de Deus diz que estando eles e os outros presos, a Bíblia fala que aqueles presos e aquelas pessoas foram libertas da prisão que eles estavam. E a Bíblia vem nos dizer que eles sendo presos, que ele sendo solto, aleluia, glória a Deus, e sendo liberto daquela prisão, a Bíblia vem nos falar que teve uma pessoa que quis se converter ao Evangelho. E a Bíblia vem nos falar o que ele podia fazer para ele se converter ao Evangelho, ele e a família dele. E a Bíblia vem nos falar que Paulo virou para ele e falou para ele: crê no Senhor e será salvo tu e tua casa. E a Bíblia vem nos falar que ele foi e creu no Senhor e foi batizado. Aleluia. E eles foram batizados e Paulo continuou fazendo a obra do Senhor Jesus Cristo. Ele não parou. E esta palavra que eu deixo para os irmãos, eu agradeço a oportunidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo.